E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Cara, que dia louco que foi ontem, né? A gente teve fake news, mercado subindo, mercado caindo. E agora, uma nota oficial do site que divulgou essas fake news, que é o que eu vou estar passando com você. Além do mais, o Bitcoin ele se mantém forte acima dos 28 mil dólares e a gente tem um ponto muito importante que o preço não pode perder de forma alguma, senão a gente pode começar a ver quedas. E é isso que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. Pessoal, começando sobre o esclarecimento da Cointelegraph. A Cointelegraph é uma das mais antigas e eu diria que a maior empresa de notícias de criptomoedas do mundo. E ela foi a responsável por estar divulgando uma fake news e agora fez um pedido oficial de desculpas explicando o que aconteceu. Então, ela já está no mercado há mais de 10 anos e, segundo ela, nunca aconteceu nada parecido com isso. Então, aparentemente, eles têm um veículo aí onde eles conseguem contato direto com alguns insiders, ou seja, pessoas dentro dos veículos das empresas, onde eles conseguem essa informação primeiro para estar passando para frente. Então a notícia teve origem em uma captura de tela não confirmada postada por um usuário do Twitter que alegava ser da Bloomberg. E aí isso foi à frente nesse grupo do Telegram, olha só, por meio de um canal de Telegram, onde a equipe de editores fica em contatos e conversa sobre essas informações que saem primeiro. E a partir disso, um funcionário ele descobriu essa possível aprovação aí, que era falso, e contactou ao funcionário 2. O funcionário 2 foi o responsável por estar publicando lá no site da Cointelegraph a notícia, sem de fato estar verificando essa fonte. Logo em seguida, eles entraram em contato com o pessoal da BlackRock, que negou tudo, fazendo assim o pedido de desculpa. Então, o que a Cointelegraph está falando é que a partir de agora eles vão estar auditando e revisando de uma forma mais intensa, ainda mais quando se trata dessa questão do ETF, por ser um assunto mais delicado e de mais importância para o mercado. E a grande questão é isso, né? Eles estão ali em grupos onde eles têm sim informações privilegiadas e, cara, como assim que uma pessoa consegue postar e simplesmente alegar que é da Bloomberg e um veículo de notícia grande como a Cointelegraph acredita nisso, né? Eu ainda acho bastante estranho isso, ainda acho esquisito que isso tenha acontecido, né? O pessoal tá até falando, o estagiário ficou milionário e foi demitido, né? O cara, ele foi lá, publicou lá no site oficial uma notícia falsa, comprou Bitcoin antes disso, quando o preço começou a subir, vendeu o Bitcoin, ficou com seu lucro, foi demitido, mas enriquecendo assim dessa forma. Não tem como a gente saber, né? Vão ter vários memes, vão ter várias zoeiras. A única coisa que eu fico triste é pro pessoal que acabou sendo liquidado, né? Eu até tava com posições aí em short, alguma delas, na verdade, em Bitcoin, né? Eu tava com um short aberto em Bitcoin que veio a ser estopado, mas não tem problema, gestão de risco, e o stop ele vem justamente para estar gerenciando isso, né? Uma pena é quem tava muito alavancado e acabou por vir a ser liquidado, né? Perdeu o dinheiro da sua operação e provavelmente até da conta. Muito bem, mas agora a gente está numa situação muito interessante e eu diria até crítica para o preço. Ao meu ver, a gente tem um ponto de suporte muito forte, que são os 28 mil dólares, certo? E ao meu ver, se a gente perder esses 28 mil dólares, a gente começa uma correção maior e até necessária. Vale ressaltar que a gente está perto de pontos de resistência e a resistência agora é muito mais forte do que o suporte. A gente tem mais ordens de venda até os 31 do que de compra até os 25, certo? A gente tem muita ordem de venda, principalmente lá nos 30 e 31, que é igual eu comentei ontem na live que a gente abriu aí de última hora, onde tem muita gente presa, onde muita gente comprou. Então a tendência é que de fato, quanto mais o preço suba, mais pessoas queiram comprar, por ser um ponto de resistência, né? A gente teve aquela alta astronômica ali do preço com a retomada, então todo mundo que comprou em qualquer ponto acima dos 28.500 dólares nesse exato momento ficou no prejuízo e ainda não conseguiu sair desse prejuízo, né? Não teve oportunidade aí
de estar vendendo a sua posição. Então é natural que se o preço comece a subir, essa galera vai agir de força vendedora, o que poderia resultar num esgotamento de pressão compradora, ou seja, quem está querendo comprar esse movimento por FOMO, porque pessoas normais não querem comprar o movimento agora, não querem comprar o Bitcoin agora que o preço está próximo à resistência, querem esperar o quê? Uma correção para aí estar entrando. Então o resto de força compradora que está mantendo o preço aqui próximo aos 28k, se o preço subir, a gente vai ter muita força vendedora. Então essa força compradora vai ser esgotada. Todo mundo que queria vender provavelmente não vai conseguir vender, porque a gente tem muito mais ordens de venda do que de compra, o que poderia resultar em uma queda maior. Exatamente igual eu falei na análise de ontem também, que eu soltei antes desse movimento acontecer. Então a gente tem um ponto crítico. Ao meu ver, o ponto crítico são os 28 mil dólares. Abaixando dos 28k, a gente vai perder esse suporte e vai começar uma correção no gráfico diário. E qualquer coisa acima dos 26.400 dólares é um fundo ascendente no gráfico diário. Como a gente está se mantendo forte próximo a esse topo, né, essa região aqui de máximas e de fechamentos, que é uma região forte de resistência, eu acredito que agora a maior probabilidade seja sim a formação de um fundo ascendente para aí a gente estar retestando novamente os 30k. E eu repito, é muito importante que o preço tenha fechamentos próximo aos 30k. Olha só como que os 28.500 era uma região forte de resistência e agora o preço está segurando. É exatamente isso que você quer ver acontecendo lá nos 30 mil dólares. Isso cria bases de preço e faz com que o preço ele crie suportes, né? Consequentemente, mais pessoas tendam a entrar comprada, o que impulsionaria uma continuação do movimento de alta. Como eu havia falado também, né, a gente estava face a dois cenários aqui no gráfico semanal, que é ou um ombro, cabeça, ombro, ou a bandeira de alta. A gente chegando próximo aos 30 mil dólares, a probabilidade de ser uma bandeira de alta aumenta, enquanto a de ser um ombro, cabeça e ombro diminui. Então é justamente isso que o mercado está de olho nesse exato momento. Sobre as notícias do ETF, eu acredito que sim, a aprovação do ETF não é uma questão de se vai acontecer, mas quando irá acontecer. E a SEC, ainda mais depois do poder da fake news que impactou no preço do Bitcoin e que ela viu a importância que o ETF vai ter no mercado, eu acho que ela não vai querer estar aprovando por agora. As próprias empresas que não tiveram a oportunidade de comprar Bitcoin mais embaixo não têm interesse que o ETF se aprove agora, porque elas não vão ter oportunidade de comprar Bitcoin numa região barata. Elas vão ter que comprar Bitcoin caro. Então, eu acho que face a isso é natural que a SEC use até essa questão da fake news de argumento. Isso se essa fake news não foi comprada pela própria SEC para poder protelar mais esse prazo de aprovação, alegando talvez um mercado muito novo, um mercado facilmente manipulável por notícias, ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que tem uma probabilidade grande disso acontecer agora, porque a gente já teve aquele movimento de ressaca. Eu não acho que a gente deva ter uma aprovação do ETF por agora, justamente por conta de toda essa euforia que aconteceu na semana passada. É natural que a gente veja até os próprios investidores quererem esperar a poeira baixar, né, o mercado ficar um pouco menos volátil, mais previsível, as pessoas aí que ficaram presas em regiões de volatilidade ou que não conseguiram comprar o Bitcoin tão barato assim, aguardem esses momentos para estar se expondo. Enquanto isso, o nosso sentimento mostra que tem pessoas shortando, certo? O que ressalta o fato de que caso a gente veja no eventual rompimento, a gente pode ter mais volatilidade, mas por mais que a gente tenha muito shortador aqui nesse exato momento, que inclusive foi quem mais se ferrou por conta da volatilidade de ontem, né? A gente teve muita liquidação, em todas as corretoras foram mais de 70 milhões de dólares de liquidações em short. Então a gente pode ter volatilidade, só que como tem muita gente presa aqui nessa região, provavelmente essas liquidações vão resultar aí num falso rompimento, que é justamente aquele esgotamento da força compradora, igual eu havia comentado. Então o que eu estou de olho nesse exato momento? Eu não vou shortar Bitcoin, tá? A maior parte das pessoas elas estão em short e justamente o que você não pode fazer é agir como a maior parte das pessoas, que é quem dá liquidez para o mercado e na direção contrária.
como a gente está numa tendência de alta, a gente segue em uma tendência de alta desde o começo de setembro, ou seja, fazendo topos e fundos cada vez maiores, a maior probabilidade é que essa tendência de fato continue andando. Então eu vou guardar fundos ascendentes aqui para estar me posicionando no Bitcoin, comprando Bitcoin, aguardando justamente que, caso a gente tenha um falso rompimento, a gente consiga pelo menos diminuir parte dessa força vendedora. Não acho que vá conseguir suprir ela toda, mas que se a gente tiver um falso rompimento, tirar a sardinhada do mercado, os shortadores aqui do mercado, além de suprir essa força vendedora, para aí sim começar uma correção, comprando nessa correção, a gente vai estar agindo de acordo com a tendência e, claro, né, de acordo com as probabilidades do mercado, para aí sim estar conseguindo uma devida força para confirmar o rompimento dos 30k. Como a gente já superou e está negociando o Bitcoin próximo a uma região aqui de importante resistência, face a esse importante suporte também, o preço ele está aqui mostrando resiliente, tá? Numa região muito crítica. Então, eu acho que isso é importante, mostra euforia no mercado, o que diminui consideravelmente a chance da gente perder esse suporte, que é onde está atualmente meu ponto de stop, certo? Então, a minha estratégia aqui para o Bitcoin, para os próximos dias, para as próximas semanas, é basicamente essa. Eu vou só enrolar um pouquinho para esse QR Code sair aqui de baixo, dá tempo de você escanear o Triângulo de Ouro, a aula que eu fiz gratuita te ensinando a estratégia que mais me deu dinheiro nas criptomoedas para você operar independente do mercado tá subindo ou tá caindo. Você consegue ganhar dinheiro em ambos os casos e eu tô te ensinando isso gratuitamente nesse QR Code que apareceu aí embaixo da minha cara. Então, se for o caso, volta um pouquinho o vídeo para você escanear, porque eu já vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não me conhece, não conhece o canal, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com quem você acha que também vai gostar de estar recebendo esse conteúdo, essa informação, essa análise. Se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais que estão todas aqui em cima, porque lá eu posto outros conteúdos além de análise do Bitcoin, posto notícia, falo de macroeconomia, faço coisa ensinando desde o básico, o que é Bitcoin, o que são criptomoedas, então você vai gostar de estar me seguindo lá. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e qualquer novidade, eu atualizo vocês. Valeu, galera. Falou!